Esposa e mãe perfeita. Aleluia Eulália das Neves é a personagem que entra em cena na pele do ator Frank Menezes na comédia solo Aleluia, em cartaz a partir de amanhã e depois em todos os sábados de outubro e novembro. Aleluia é uma mulher bem próxima da vida da maioria das pessoas, mas que não é percebida. E quem vai contar mais sobre o espetáculo é o próprio ator Frank Menezes, conosco aqui no Issa Bahia. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Frank. Bom dia, Jefferson, querido. Prazer falar com você. Prazer todo Do jeito nosso. que você apresentou Aleluia, parece que ela realmente é uma pessoa sã. Mas não é bem isso, não é? Eu tive vendo aqui, eu vi que é uma personagem feminina muito complexa, não é? Repleta de dilemas, sentimentos díspares. Eu fico curioso, você como homem, como é que foi Sim. para se conectar com a essência de Aleluia Eulália das Neves? O nome é maravilhoso, hein? Aleluia Eulália das Neves. E retratar de forma fiel essas angústias, essas vivências cotidianas dela, hein, Frank? Olha, eu acredito que a gente é formado também muito, né, pela convivência com as mulheres que nos rodeiam, né? Com mães, tias. E eu, por ser ator, vou absorvendo, né, essas experiências, essas vivências. E depois que eu ganhei esse prêmio, eu ganhei esse texto de Márcio Azevedo, um carioca um roteirista do Multishow, que é um fã do meu trabalho. E aí, quando ele me perguntou, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou fazer um monólogo com a mulher? Porque esse é meu quarto monólogo, Sim. mas é o primeiro feminino. Então, aí ele mesmo, ele fez, cara, eu sou fã seu desde a época da Bofetada, uma professora como você fez, é muito legal e tal. Aí ele me encheu de elogios e acabou me convencendo de eu fazer essa mãe, essa dona de casa, mãe, angustiada, louca. E, enfim, agora eu Angustiada e também, assim, louca, né? a angústia é louca, ela é completamente. E eu só topei fazer, quer dizer, eu só vou encarar mesmo de fazer esse monólogo porque é uma comédia, né? E por ser uma comédia, basta essa cara estar vestido de mulher, abriu a cortina, eu tenho certeza que o povo vai rir, né? Principalmente que eu vou falar que outras pessoas são feias, imagine. Em tempos, a gente vive uma época de muito politicamente correto, não é? Muitas vezes Exato, esse politicamente exato. correto domina as discussões sociais. Você imagina, como é que você imagina qual vai ser a recepção do público para esse É, humor mais ousado e acho que por vezes ácido também de Aleluia, não? Claro, claro. Eu pensei muito nisso, sabe, Jefferson? Depois eu me rendi ao que é o meu ofício, né? É o ofício que um amigo meu disse que o ator é um cabide, onde você coloca uma roupa pendurada e ele vai ter que agir, né? Exato. E, então eu fiquei muito, assim, né, preocupado, principalmente porque esse é um tom muito, né, na rede social, muito vivo, né, das cobranças do outro, do politicamente correto, que é pertinente, é real, a gente tem que se adaptar a à contemporaneidade, porém, a arte cênica tem que ser vista de outra forma, é arte, eu não sou essa mulher, né? E é uma forma crítica. Na verdade, por mais que eu esteja fazendo um personagem feminino politicamente incorreto, é a gente rir daquela mulher, daquela senhora que todo mundo tem perto de nós, é, aquela mulher que abre a boca para dizer uma atrocidade. Sempre a gente vai ter alguém na família, alguém perto, uma vizinha, ou dentro de casa, ou perto do trabalho, que vai abrir a boca para dizer uma atrocidade e a gente vai dizer, não, não faça isso não, não fale isso não, isso não se pode. Então, quando você cria uma caricatura disso, você provoca esse riso. E eu acredito que a partir do humor, a partir do riso, o recado chega mais fácil, porque a gente se encara, a gente se vê nesse espelho, né? E refaz alguns pensamentos, alguns questionamentos e, ao mesmo tempo,
a gente para pensar de que a vida é isso. Na verdade, a vida é convivência. A vida é esse equilíbrio, né? Mesmo assim, você acha Eu, que o humor teria um limite para o humor quando se trata de questões mais sensíveis? Ou você acha que não? Deve ser livre não, para claro, tocar em claro. todas as feridas? Não, não, eu acho que existe a sensatez, né? E tem que existir, né? O ator, o artista, alguém que queira fazer algum tipo de piada com algo muito inconveniente, ele vai ter que refazer, ele vai ter que ter essa sensatez de perceber até que ponto isso faz rir, né? Eu fiquei muito atento a isso, Sim. né? A tudo que por acaso no texto fosse alguma coisa mal interpretada, eu já cortei, Uhum. né? Algo que por mais que eu como personagem estivesse ali dentro daquela capa, né? A gente tem que saber até que ponto a gente pode fazer isso, Tem que né? ter sensatez e bom senso, né? E bom senso, exatamente. E que tem, aí às vezes eu comparo muito com, com peças infantis, onde a grande maioria dos personagens, que talvez seja a área da arte cênica, onde você possa se debater com alguns personagens que não sejam reais, né? Como, por exemplo, uma vez eu brinquei dizendo que se o politicamente correto continuar dessa forma, né, e exigindo o lugar de fala de cada personagem, você não vai poder montar mais os saltimbancos, porque Exatamente. não vai ter galinha, nem gato, nem cachorro que É. sabe interpretar, né? Ou então até mesmo personagens que não são seres vivos, como tem um texto de Ilo Krugli chamado História dos Lenços e Ventos, onde os personagens são lençol, guardanapo, papel, cartaz. Frank, bom dia, Ernesto aqui. Oi, Frank, às vezes Ernesto, o bom dia, querido. roteirista escreve pensando no ator, né? Às vezes compõe um personagem Sim, pensando no ator, até sim, sim, exatamente sim, quando é um fã do ator, quando é um roteirista que sim. curte o trabalho daquele ator. Parece Ah, que foi o caso, mas na verdade esse texto ele estava pensando antes na Cacau na Cacau Protásio, né? Como é que é esse processo de formação, de construção de um personagem nesse caso, assim? Você já tem uma veia para comédia, já foi quem sim, te tornou muito conhecido, né? Não sim, sim, somente, sim, mas essa veia é muito forte no seu trabalho e acho que sim, sim, é como as sim. pessoas mais curtem o trabalho de Frank Menezes quando te vê fazendo comédia no teatro. Eu, por exemplo, curti Ah, muito ah. algumas versões da Bofetada ao longo das décadas de Bofetada por aí, né? Como é que faz Sim, para sim. compor um personagem assim, ainda mais com essa complexidade que você estava falando? Falando da Cacau, eu, eu fiquei feliz da vida de justamente o sucesso que ela está fazendo, né, com o personagem do Vai Que Cola, e ela está sendo tão requisitada para vários papéis, que aí eu fiz, ô minha amiga, graças a Deus você está fazendo muito sucesso, então esse personagem é meu. E foi por Você isso falou no até ato mesmo. falho que foi um prêmio no começo, né? De repente vai ser, Exatamente, foi um presente, exatamente. né? Ah, muito obrigado por resgatar esse ato falho. Cantando aí, quem sabe, premonição, né? Não deixa de Eu ser um acabei. prêmio. Não, eu ia dizer isso naquela hora. Eu fiz, ah, meu Deus do céu, que ato falho. É que você está mal acostumado. Ah, imagina, imagina. Eu tô aqui falando com vocês e tirando esmalte da unha, você Olha acredita? só. Porque ontem, durante os ensaios, a gente está ensaiando recorrentemente e eu acabei, não deu tempo, né? Eu saí maquiado do Teatro Módulo para correr, para fazer as outras coisas. Eu falei assim, meu Deus, tomara que não tenha uma blitz e ninguém me pegue desse jeito. Não. Bom, mas enfim, e mais tarde eu vou dar outras entrevistas e também aqui eu na intimidade eu assumi, mas eu não vou aparecer na TV. Eu estou vendo aqui, inclusive, Mas uma reportagem extensa sobre o espetáculo, a reportagem de Maria Raquel Brito, está na edição de hoje aqui do sim, Jornal à sim. Tarde, por sinal, uma foto Ah, que ótimo. belíssima sua também, já todo Que bom. caracterizado. E eu estava Sim. vendo, é uma personagem que é apaixonada por um personagem, é uma personagem apaixonada por um ator pornô também?
Exato. Ô Jefferson, me permita, eu sou muito prolixo, abri janelas e acabei não respondendo direito ao Ernesto, Fique à vontade. né? Sim, Ernesto, como é montar essa complexidade? Que eu acho que foi justamente isso que você Sim, me perguntou, não foi? isso. Olha, eu parto do princípio de que o texto, ele vai me dar tudo, né? O texto, quando você lê todo, você já percebe a alma que esse personagem tem. A partir daí é que eu vou começar a pesquisar ou a experimentar a forma com que aquele personagem vai falar determinadas frases, né? Você pode dizer de inúmeras formas um bom dia ou até mesmo um xingamento, né? E justamente essa complexidade, quando eu comecei a pensar muito no como o Cacau faria, já que o Márcio escreveu para ela, e depois, sabe Deus por que motivo, ele pensou no homem e pensou em mim. Ele me disse que estava com muita vontade de que um dia escrevesse, fazer um trabalho comigo, mas nós temos humores muito díspares e formas de agir. Enfim, eu mergulhei, eu me joguei com Mas toda. buscando também essas referências aí de todas as mulheres que lhe circundam aí Exatamente, desde antes do exatamente. teatro, né? Há muito, imagina. Eu vim de uma família de músicos eruditos, mas que também tinha um humor absurdo. A forma com que minha mãe abria a boca para dizer, por exemplo, você não vai não, era uma frase tão simples, né? Eu não vou esquecer nunca Sua da primeira forma com escola foi que. dentro de casa, então, né? Mas com certeza absoluta, absoluta. Minha mãe vinha ela fazia, às vezes ela, ela dizia frases assim que não combinava com aquele jeito dela, uma mulher brilhante, fez 5 faculdades, foi a primeira gerente de banco mulher do Norte ao Nordeste, e musicista, pianista. Ela tinha era uma mulher além do tempo dela. Anteontem, por exemplo, se ela tivesse viva, faria 89 anos. E uma mulher, como a gente diz aqui, retada, né? Então ela sabia, eu desde criança, ela sabia me chocar para eu rir, para eu tomar aquele susto, né? Minha mãe, o que é isso? E de uma forma brilhante, que eu resgatei isso na minha cabeça em relação a ela. Quando eu era adolescente, quando morreu aquela comediante, aquela atriz genial americana chamada Lucille Ball, né? E aí, minha mãe, louca, chegando em casa também, dirigindo, na época ela já pilotava e tudo, aí nós morávamos no Monte Serrat, e ela trabalhava no comércio, então para almoçar conosco, era o único tempo que ela tinha, porque de noite ela ainda ia para outra faculdade, então ela se virava e ia lá em casa para almoçar com a gente. E quando ela chegava, dando, né, com aquela pressa, vambora meninos, vambora almoçar, porque daqui a pouco eu tenho mamãe, tem que voltar para o trabalho e tal, aquela pressa. Aí eu fiz, mãe, Lucille Ball morreu. Ela, meu filho, antes ela do que eu. É sempre bom lembrar de Paulo Gustavo, sua mãe também é uma peça, né? O quê? Era uma coisa do que. Maravilha. Tem Pois alguma é. coisa dela também nesse personagem, com certeza. Com certeza. Essa foto, por exemplo, que está aí na tarde, eu tô a cara dela. Ontem, da hora que me maquiaram, eu falei, meu Deus, é minha mãe. A gente está conversando Mas, aqui. enfim, o Está... do ator pornô, Sim, Jefferson. sim, sim, sim. Diga. Posso falar, Por querido? Você ia... Um favor. entrevistado que não deixa a ponta solta, Apaixonado facilita a por, nossa vida. apaixonada por um ator pornô? Por favor. Que dilema é esse na Pois cabeça é. de Dilema, porque assim, todos nós, né, Eulália? todo e qualquer ser humano tem os seus segredos, né? Eu me lembro que Gabriel Garcia Marques dizia que nós temos 3 vidas, uma social, uma pessoal e uma escondida. E a Aleluia, ela tem um casamento já bem falho, né, digamos Sim. assim. Então ela meio que, né, naquela tristeza que o marido já não comparecia, né? Sim. Aí a amiga dela
vem em segredo, fez aleluia, você anda muito triste, você sabe que eu não fico assim tão triste quanto você, então, olha, por causa disso, e aí dá a ela uma fita de videocassete, tanto que eu ainda botei até no texto, falei assim, o seu delegado, você veja quanto tempo tem isso. O delegado é porque justamente o monólogo se passa numa delegacia, ela vai lá se entregar, porque ela tentou Olha, matar a família. eita. Mas foi um acidente. Ela é tão louca que foi um acidente causado por ela, mas ela acha no inconsciente dela de que ela tentou matar a família. Estamos conversando aqui com o ator. Aí, Diga, pode falar. não, e aí quando ela vai ver essa fita de vídeo, né, achando que a amiga tinha tinha feito uma pegadinha com ela, que era querendo uma fita de terror, ela percebe, aí ela vê, né, que é um filme pornô que ela nunca tinha visto na vida e ela se apaixona pelo protagonista. Né? Então virou o amor platônico dela, né? Escondido, né? Assim, da família que ela assistia de madrugada. E aí, por ironia do destino, o miserável do ator vai ser vizinho dela, Eita. na vila que o marido é síndico. Ela enlouquece. Ah, que coisa boa. Só É para bem quem, construído o só texto. para quem pegou a conversa andando aqui, estamos conversando com o ator Frank Menezes, que estreia amanhã a comédia solo Aleluia. Vai estar em cartaz amanhã, depois durante todos os sábados de outubro e novembro no Teatro Módulo na Pituba. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os atores, Frank. Eu tive a oportunidade de conhecer uma teatróloga, Maria Jacinta, isso na época da minha faculdade, e ela Sim, sim, dizia sim. que o ator ele pode ser fiel ao texto do. Aliás, o ator pode ser fiel ao texto do autor, mas também, às vezes, dá a sua contribuição. Como é que você Sim. encara isso? Para esse espetáculo em particular, é um texto Ah, do Márcio Azevedo, do Rick sim. Iraoka também. E Você. Aroca? Iaroca, isso. É, Você é fiel ao texto, ou seja, é o que o autor está de fato ali querendo passar para o público, ou tem a tua contribuição, aqueles cacos que muitas vezes não estão previstos no texto? Olha, eu sou bem disciplinado, né? Por mais que tenha muita gente que acha que não, mas como o Ernesto falou, da minha trajetória, né, que me vestiu de comediante, e isso tem muito da Bofetada, que foi um espetáculo escrito literalmente para que a gente abrisse a janela para que a gente pudesse improvisar. Isso, quando aconteceu na Bofetada comigo, lá em 1988, eu ensaiando, e já quando nós estreamos, eu percebi o quanto de intuitivamente eu tenho essa capacidade de improvisar. Que é uma coisa que eu não sei, por exemplo, improvisar aqui agora. Frank não. Frank eu sou completamente contrário dos personagens. Mas quando eu digo que eu sou disciplinado, porque o meu improviso vai sempre em cima do raciocínio da alma do personagem, Sim. né? Eu não posso improvisar com uma coisa que não tem a ver. E isso não, eu te juro que eu não consigo fazer isso agora e não consigo fazer isso pensando. E é o que é justamente a fidelidade do improviso. O improviso sai na hora que ele surgiu, né? Então, assim, eu gosto muito de respeitar o texto, principalmente por quando ele é muito bem construído, então tem por mais que existam coisas loucas no texto, aquela loucura dita em determinado ponto do texto, lá adiante vai ter um motivo para eu ter dito aquela loucura. Então eu não posso abrir espaço para sair improvisando no meio do caminho, senão eu vou ah, dar um nó na cabeça do público que está assistindo, que está acompanhando a história. Porém, já nesse espetáculo, eu tenho feito improvisos ou até mudado o texto para fazer algumas pequenas adaptações, porque o Márcio é carioca. Sim. E por mais que o texto seja muito a cara da gente, existem coisas que é melhor que a gente coloque Pitadas na de boca. baianês, né? Exato, e na boca da gente, né? Assim, Sim, nessa sim. coisa natural, né? Como eu disse, o espetáculo é feito um depoimento numa delegacia. Então, nós criamos um cenário com que o público é o delegado. Então, eu estou de frente para o público. Então, quando eu estiver falando, eu estou falando para um delegado baiano,
né? Então tem certas coisas que, para que a piada funcione, eu já estou mudando o texto, e aí obviamente vai surgindo alguns cacos, algumas coisas que naturalmente eu já vou testando, entendeu? Frank, eu queria que você aproveitasse nossa audiência, convidasse o público para a estreia de Aleluia, amanhã às 8 da noite no Teatro Módulo, na Pituba. Por favor, fique à vontade. Então, Aleluia amanhã, como o Jefferson disse, às 20 horas no Teatro Módulo. Corram, porque eu já percebi que a procura está grande. Eu acho que talvez justamente por eu estar fora dos palcos há 5 anos com um projeto meu, né? Assim, esses projetos que eu gosto de fazer de comédia, né? Eu andando na rua, as pessoas sempre me cobram. Essa trajetória, como o Ernesto diz, né? Que me vestiu de comediante e que eu aceito, né? Feliz e alegre com isso. Então, enfim, é um espetáculo que eu tenho certeza que você vai se divertir muito, vai se ver, vai ver como é que vai ver que tem alguma tia sua, vai ver que você conhece algum aleluia na sua vida, na sua vida. Maravilha, parabéns. Peça sua, só vou se eu chegar bem antes do espetáculo começar, porque uma vez uma bofetada eu fui entrando, na hora que vocês já estavam circulando entre a plateia, estava acompanhado com a moça, estava com a camisa muito colorida, e você fez, olha, que linda, ela entrou de abadá, vestida de abadá, o teatro todo olhou pra gente, não sabia onde enfiava a cara, nunca mais eu dou esse mole. Não se preocupe, o público também pode ficar relaxado, porque eu não desço pra plateia, não recebo o público, e fico atrás da cortina, olha, aí é mais seguro. Então, com tanto medo que eu faça isso, que até a cortina está fechada. Só abre depois que a sonoplastia começa. Frank, muito obrigado. Sucesso para você. Obrigado a vocês. Sempre muito bem-vindo aqui conosco. E, muito por favor, obrigado. Tá certo? Fique à vontade. Muito obrigado. Muito bom. Um abraço forte para você. Até uma próxima. Outro grande abraço, querido. Muito obrigado, gente. 5 minutos para as 8 na tarde, FM.